Boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês? Nono ano, a gente vai para mais uma aulinha aí de geografia, tá? Espero que vocês fiquem atentos às orientações, que vai servir e muito para que vocês possam fazer a atividade, tá certo? Bom, então a gente vai dar sequência aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade religiosa na Ásia, tá certo? Eu não vou falar de todas as religiões, né, que são professadas lá, a gente vai escolher algumas, beleza? Só para que vocês tenham entendimento, depois vocês vão, na sequência aí, né, fazer a leitura da apostila e responder as questões, tá certo? Bom, então lá na página 5, fala lá, a diversidade religiosa na Ásia, né? Bom, quando fala diversidade, é lógico que a gente vai entender como uma grande variedade, né? Nós temos diversas religiões professadas dentro do continente asiático, ok? Bom, até tem um trechinho que diz assim, ó, você já tem religião? Bom, sim, né? Com certeza, né? Cada um professa a sua fé, né? Com certeza. Qual é a origem das religiões? Vocês já estudaram sobre isso, né? Qual é a origem da religião que você professa? Ela está ligada a qual doutrina religiosa? Ora, muitas das religiões que são praticadas no Brasil tiveram origem no continente asiático. Não sei se vocês sabiam disso, né? As três religiões monoteístas, né, as três que são mais professadas no mundo, guarde bem isso, às vezes pode cair em vestibular aí, cristianismo, islamismo e judaísmo, né, se originam no Oriente Médio. O Oriente Médio, pessoal, é uma das regiões do continente asiático, beleza? É onde nós temos ali Israel, Jordânia, Arábia Saudita, né? A gente tem vários países ali envolvendo em conflitos, né? Irã, Iraque, né? Realmente uma região muito conflituosa, tá? O próprio conflito, né, do Oriente Médio aí, entre judeus e palestinos, né? Tem toda essa questão aí que envolve. Tá? Na Ásia também vigoram outras religiões, né, muito importantes, a exemplo do hindu, né, o hinduísmo e também do budismo, tá ok? Que, no entanto, existem até adeptos, né, dessas religiões aqui no Brasil, tá ok? Não precisamente, às vezes, próximo da gente, né, às vezes, em municípios aqui, Piratiba, Caconde, às vezes a gente não tem conhecimento de pessoas que professam, né, esse tipo de religião, mas nas cidades maiores, sem dúvida, a gente tem, realmente, a gente tem uma comunidade judaica no Brasil bem grande, budistas, né, islâmicos, tá ok? E sempre quando a gente fala de religião, o que é muito legal e o que é importante, o que é válido, né, é o respeito, acima de tudo, né? Com certeza. Às vezes a gente brinca e fala alguma coisa e outra, né? Principalmente com a questão dos islâmicos, né? Não pode ver aí uma pessoa usando, né, barba, às vezes, né, aquela roupa diferente, a burca, né? Você acha que já é um homem-bomba. Não, não é assim. Às vezes a gente acaba pecando muito, né, pensando desta forma, tá ok? Realmente a gente tem que ter respeito acima de tudo, né? A gente respeita, o respeito, sempre falo isso, sempre gosto de frisar, o respeito ele é válido, né, em qualquer lugar que a gente esteja, tá ok? Bom, principalmente quando se fala de um assunto tão sério, né, quanto a religião, tá ok? Bom, então, no caso aí, as principais características, até tá na apostila de vocês, eu vou trabalhar com as três, né, que a gente mencionou, né, as três maiores religiões, tá ok? Então a gente vai lá pelo islamismo, tá certo? Vamos falar um pouquinho do judaísmo e cristianismo, tá ok? Depois, se vocês tiverem aí a curiosidade, lê as características das demais religiões também, beleza? Bom, então no caso aí do Islã, né? Quando a gente fala islamismo, nós estamos falando também da religião muçulmana, né? Muçulmano e islâmico é mesmo, tá? É uma religião monoteísta, ou seja, eles acreditam em um único Deus, e esse Deus, para eles, né, é reverenciado na forma de Alá, né? Tá certo? A palavra Islã significa subordinação à vontade de Deus, tá? O principal profeta é Maomé, correto?
O livro sagrado para eles, né, no caso para nós é a Bíblia, para eles o livro sagrado é o Alcorão, correto? A cidade sagrada, no caso é Meca, né, que fica na Arábia Saudita, tá certo? A Arábia Saudita, como eu disse para vocês no início, aí é um país que fica no Oriente Médio, né? E aí a gente tem algumas similaridades, né? Jihad, né, por exemplo, significa batalha para difundir os princípios islâmicos, né? Por vezes os mais radicais traduzem como guerra santa, tá? Realmente a gente tem episódios aí, né, na disputa entre judeus e palestinos, tá? É importante salientar que parte dos muçulmanos não aceitam a jihad, né, são contra. No caso do islamismo, nós temos dois segmentos. Nós temos os sunitas e os xiitas. Professor, o que é isso? São, né, digamos assim, uma subdivisão que existe dentro do Islã. Tá? Os xiitas, eles são mais radicais, né, levam o Corão ao pé da letra. Já os sunitas são mais tolerantes, né? São mais tolerantes ao mundo ocidental, beleza? Tem sempre essa questão aí, né? Esse empecilho, né? Com a questão do mundo ocidental, né? Com o Ocidente, tá certo? Os que são mais radicais, eles abominam, né? Eles abominam o mundo ocidental. No entanto, eles praticam o que nós chamamos até de Sharia, né? Eles abominam qualquer coisa que está relacionado ao nosso mundo, ao mundo ocidental, beleza? Bom, entre as principais práticas, né? Então nós temos aí rezar 5 vezes ao dia, né? E eles são bem fervorosos mesmo, tá? Independentemente de onde eles estão, eles se ajoelham, né? Geralmente eles sempre carregam um tapetinho aí, né, junto com eles e tal, e faz essas orações voltado a Meca, beleza? O jejum e não consumo de bebidas alcoólicas, né, no mês sagrado, que é o mês do Ramadã, né? Peregrinação até Meca uma vez na vida, caso a pessoa tenha condições financeiras, claro, né? Mas isso é levado muito a sério, viu, pessoal, pelos islâmicos, tá certo? Pelo menos uma vez na vida eles vão em peregrinação, em orações aí até a cidade sagrada de Meca, beleza? No caso do judaísmo, né? Nós temos aí religião monoteísta, tá? Portanto, então eles acreditam também somente em um Deus, né? Os ensinamentos aí são derivados dos ensinamentos feitos por Abraão, tá? Utiliza a Bíblia judaica, né? Dividida em 3 partes, no caso é a Torá, né? Os profetas e os escritos, beleza? Os rabinos são os escolhidos para comentar os textos sagrados, tá certo? Até na outra apostila que a gente trabalhava, tinha, né, o rabino juntamente com os jovens e ele ensinando a fazer a leitura da Torá, né? Fazendo ali a leitura e a interpretação dos textos sagrados, tá certo? As cerimônias são realizadas nas sinagogas, né? A igreja para eles leva o nome de sinagogas, beleza? O Rosh Hashanah, né? É o ano novo judaico, né? De setembro a setembro. Então o calendário deles tem essa certa diferença, tá? E o Yom Kippur, né? No entanto, existe até um período da guerra árabe-israelense que tem essa guerra, né? A guerra de Yom Kippur, tá certo? Então, olha lá, o Yom Kippur, para eles é o dia do perdão, é o dia sagrado, né? Em que os judeus jejuam com o objetivo de atingir a purificação, tá? O que eu disse para vocês antes aí, a questão da guerra, a guerra de Yom Kippur, foi o dia em que os islâmicos, né, no caso os muçulmanos, sabiam de que eles iam estar guardando esse dia, esse feriado, e eles acabaram atacando os judeus, tá certo? Essa guerra ficou conhecida como Guerra de Yom Kippur. Depois, se vocês tiverem curiosidade de saber mais, né, dá uma pesquisadinha aí, tá certo? Bom, e a outra religião que a gente vai trabalhar é a religião, no caso, o cristianismo, né? O cristianismo, né, quando a gente fala, sempre, né, eu sempre chamo atenção isso, às vezes o aluno ou outro, né, quando fala
Cristianismo somos todos nós cristãos, né, que professamos a fé cristã, beleza? Lembrando que o cristianismo ele se divide em várias vertentes, né? Catolicismo, você tem evangélicos, espíritas, presbiterianos, né? As protestantes, pentecostais e neopentecostais, tá certo? São todas cristãs, beleza? Né? São religiões monoteístas, tá certo? São vertentes monoteístas, ou seja, são religiões que acreditam somente em um único Deus, beleza? No caso aqui, o exemplo em si citado, né, é o termo, a Igreja Católica, tá certo? O catolicismo, a prática do catolicismo, tá ok? Ah, professor, mas o senhor está falando de catolicismo, não está falando da minha religião. Não, não é isso, a questão não é essa, beleza? Estou seguindo apenas o que está na apostila, tá? O termo católico significa universal, né? O principal profeta foi Jesus Cristo, beleza? O livro sagrado é a Bíblia, que está dividida em duas partes, né? O Velho e o Novo Testamento, beleza? A Igreja Católica, ela está embasada numa hierarquia rígida, né? Onde você tem aí Papa, os cardeais, os bispos e os padres, né? A Igreja Católica defende o celibato, né? O que é o celibato, professor? É aquela prática que proíbe, né, o casamento de sacerdotes, né, de pessoas que se dedicaram, né, a essa vida, portanto, não têm o direito de se casar, né? A sede da Igreja Católica fica no Vaticano, tá certo? O Vaticano é um país que está dentro da Itália, tá? Não se esqueça disso. É um encravado em Roma, né, na verdade, mas ele é visto, né, e ele é tido como um país, beleza? Fica, né, dentro da capital de Roma, aí, a capital da Itália, tá ok? A principal cerimônia é a missa, né? Os demais sacramentos são o batismo, a crisma, a confissão, ordenação, a unção dos enfermos, ou seja, é o segmento, né? Isso vai diferir um pouquinho, né, de como é nas outras religiões, né, nas outras vertentes da doutrina cristã, beleza? Aí cada uma segue, né, o que bem entender e o que acha que é certo, beleza, pessoal? As outras religiões aí fica a critério de vocês, vocês vão dar uma lida, né? O hinduísmo, o budismo, porque senão vai ficar muito extenso, tá ok? Espero ter aí contribuído, né? A questão vai ser bem simples, né, sobre as religiões. Depois vocês vão dar uma olhadinha aí, já vai matar, né, a questão de cara, tá certo? Porque é logo o que eu comentei aí, né, sobre as principais religiões, né, que estão aí associadas ao continente asiático. Beleza, pessoal? Por hoje é só, tá? Forte abraço a todos aí. Até mais, até a próxima.